Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na TV mais feliz do Brasil, SBT. TH+, afiliada para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, e algumas cidades do Alto Tietê. No programa Sob Pressão, que vai ao ar no fim de noite nos domingos, logo após o programa Silvio Santos e a série Titãs. No programa de hoje, eu recebo um dos grandes nomes da cultura brasileira, a atriz e diretora Maiara Magri. Fique comigo. E nos estúdios do SBT em São José dos Campos, TH+, afiliada para o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e algumas cidades do Alto Tietê, eu tenho a honra de receber um dos grandes nomes da cultura brasileira, a atriz e diretora Maiara Magri. Seja muito bem-vinda aos nossos estúdios em São José dos Campos. Muito obrigada, é um prazer estar aqui nessa cidade maravilhosa, né? Nessa casa que gosta tanto de você, que né? eu trabalhei muitos anos aqui. Novelas incríveis. Incríveis, começando pelo Éramos Seis, que foi uma grande novela, né? Você sabe que o meu saudoso amigo Rubens Evald Filho, né, que ele que escreveu a novela. Exatamente. Né, e também teve diversas participações conosco, mas seja muito bem-vinda, embora você, a partir de agora, esteja sob pressão, viu, Maiara? Ah, meu Deus do céu! Mas eu prometo que no primeiro bloco do programa vai ser mais leve. Então tá bom. E eu começo esse programa, né, falando sobre aquela menina de Mogi Guaçu que tinha um sonho de ser atriz e tão nova adentrou no imaginário dos brasileiros. Como é que foi isso e o que você ainda tem dessa menina? Olha, é uma coisa que eu me pergunto muito, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter sempre contato com o que nos motivou, com o que a gente, né, que nos deu força para a gente estar aqui hoje. Então, eu saí de Mogi Guaçu com 17 anos e entrei na USP, na universidade, EAD, Escola de Arte Dramática. Eu fiz 3 anos de escola. Aí, logo no segundo ano, eu já passei para um teste para a TV Bandeirantes. Fiz 2 novelas, fiz uma minissérie, que na verdade era um seriado. Você fez uma novela de sucesso lá, né? Ninho da Serpente. Ninho da Serpente, maravilhoso, né? O Jorge Andrade, é maravilhoso. Aí eu passei para um teste também, para um filme, A Próxima Vítima, do João Batista de Andrade. E passei. Então eu fiz esse filme, fui com o Fagundes, isso lá atrás, e ganhei prêmios com esse filme e fui para a Globo. Então foi muito rápido tudo. Bom, da Globo eu fui para Manchete, da Manchete eu vim para o SBT. Não, você participou. Eu participei de todos. De novelas icônicas da história da teledramaturgia. Né? E tem uma que eu gosto muito, que é A Gata Comeu. Né? Até hoje. Embora eu acredito que o maior sucesso foi o Roda de Fogo. Né? Olha, o maior sucesso para o público foi A Gata Comeu. A Gata Comeu. Nossa, até hoje. Eles fazem reuniões na Urca. Não, isso é muito legal. Para passear lá. Isso é muito legal, porque gerou uma geração, né, que leva essa novela de maneira muito afetiva. Né? A Jô Penteado, né? O Nuno Leal Maia, que voltou ao cartaz do teatro agora, com o Menomale. Isso. Né? Mas, e meu cabelo fez muito sucesso. Eu tinha um rabinho atrás. Muita gente hoje, da minha idade, chega e fala, eu tive o cabelo igual ao seu, meu pai detestava, como pode? Ô Maiara, uma das coisas, né, que nós estamos hoje, e eu digo sempre que evolução é movimento, né? Nem para o bem, nem para o mal. Sim. Mas todos nós hoje estamos aí, né, enraizados nesse tal algoritmo, né, que leva para lá, leva para cá e que praticamente toma as decisões por nós. Sim. E você fez sucesso no momento em que esse algoritmo não existia, né, que era completamente analógico. Sim. Então, do Oiapoque ao Chuí, a Vênus Platinada levava a sua imagem. E como é que você lidou com isso? Hoje? Não, naquele tempo. Naquele tempo era maravilhoso, se bem que a gente não tinha, eu não tinha noção da Gata Comeu. Do sucesso, porque ela explodiu e a gente trabalhava muito, a gente dava autógrafo. Imagina, se fosse hoje, eu não poderia andar na rua, porque era muita loucura. Porque todo mundo segue, todo mundo quer falar mal, todo mundo quer falar bem. Haters. Nossa, hoje eu acho que é uma loucura. Mas você conciliou a teledramaturgia, né, a televisão com o teatro? O tempo todo. Eu fazia uma novela no Rio e uma peça em São Paulo. Uma novela no Rio e uma peça em São Paulo. E nessas conexões, dava para sentir essa reverberação de público? Dava. Mas como era uma novela das 6,
né? A reverberação mesmo veio com a Roda de Fogo, novela das 8. Depois, Salvador da Pátria também, que explodiu, novela das 8. Mas a Gata Gomeu dava, mas mesmo assim era um outro momento da nossa vida, anos 80. Ô Mayara, e da Globo, você foi para Manchete, que tinha uma audiência menor, mas explodiu num grande sucesso, que eu acho que talvez seja uma das top 10 das novelas brasileiras, que foi o Dona Beija, né? Foi um sucesso que também a gente não tinha ideia. Porque quando a gente foi contratado pela Manchete, o Erval Rossano dirigindo, a gente não, sabe, estava muito no começo ainda do canal. E, de repente, você via em São Paulo, principalmente, né? Porque eu moro em São Paulo, mas as pessoas assistindo em São Paulo a Manchete era uma coisa muito diferente. E é sucesso até hoje nos países que passa. Assim como a Escravizaura, né? Que depois eu a fiz. Escravizaura, você chegou a fazer na Rede Record, né? Isso. E como é que foi esse personagem para você? Foi maravilhoso. Fazer essa imersão na história. Foi maravilhoso, porque eu não fiz a escrava, né? Eu fiz a antagonista dela. A que brigava com Leôncio, que era o mau caráter da novela, e que salvava a escrava Isaura, e que, sabe, depois casei com o pai da escrava Isaura, era uma mulher forte, uma mulher que combatia a mesma maldade. Então, era a Condessa de Campos, também foi... Gente, eu fiz grandes e grandes e grandes papéis. Nesse sentido, né, você acabou de dizer aqui do sucesso internacional, né? Você chegou a seguir os países que estavam exibindo as telenovelas em ações de imprensa, de marketing? Como é que você sentiu o acolhimento do público estrangeiro? Olha, eu, assim, não fui nesses países, né, principalmente na América Latina, eu sei que é um sucesso até hoje. Acabou de reestrear em Portugal a Escravizaura, ou seja, já passou e já está passando de novo em vários lugares. Mas eu não tive ainda essa oportunidade de ir para lá para, sabe, que as Essas pessoas... ações, né? Não, ainda não. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida, sob pressão, com Mayara Magri. Você quer mais do que comprar um Apple e sim ter uma experiência de compra com uma empresa séria que te oferece qualidade e procedência? Então venha conhecer a Crow Store Importados. Nós estamos localizados no edifício Eco Tower, em São José dos Campos. E para sua maior comodidade, atendemos com horário marcado. Trabalhamos com toda a linha Apple, então faça já o seu orçamento. Crow Store Importados, a sua escolha segura. De volta com o nosso Sob Pressão, no ar todos os domingos, depois do programa Silvio Santos, aqui na TH+ SBT, afiliada do SBT, para o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e algumas cidades do Alto Tietê. No programa de hoje, Sob Pressão, comigo nos estúdios, um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira, a atriz e diretora Mayara Magri. Mayara, o primeiro bloco foi tranquilo, Foi. Né? Estou só esperando o segundo. Não, o segundo, eu já começo falando um pouquinho sobre essa questão, né, de sair de frente das câmeras para ir para trás das câmeras. Né? A Mayara Magri, diretora. Como é que foi esse chamado e como é que começou essa odisseia? Começou quando eu estava casada com o Erval e ele foi fazer a Escravizaura. Aí eu ficava ao lado dele o tempo todo. Então eu ajudava, não que eu ajudava, mas eu estava lá, tipo uma assistente da direção. Não de direção, da direção. Depois, quando ele foi pro SBT... A novela Cristal, né? Cristal, Aí, sim, eu dirigi 2 ceninhas, mas também muito do lado dele, por causa também da saúde dele. Aí, eu tinha escrito uma peça nos anos 90, a história de 2 bailarinas que se encontravam, se conheciam, uma de 60 e tantos anos e uma de 20 e poucos anos. Dessa peça surgiu a ideia de fazer um curta-metragem com o Beto Bessan, que ele falou, não, vamos fazer, vai virar um filme. A gente chamou o Evil para fazer o roteiro, porque do teatro para o cinema, né? E eu dirigi junto com o Beto. Então foi a Silvia Pfeiffer e a Larissa Aires. As 2 fizeram muito bem. E eu gostei muito, eu já gostava, eu já imaginava que eu poderia, né, dirigir. Aí eu ganhei prêmios no Japão,
nos Estados Unidos, prêmios assim internacionais que eu nunca O pensei. audiovisual brasileiro, ele tem hoje, né, uma repercussão internacional, né? Não só por conta do Ainda Estou Aqui, do Agente Secreto, mas por conta das histórias tão plurais e diversas que o nosso país tem e corresponde com o afeto mundial, né, Isso. Mayara? Agora eu estou preparando o segundo. Ah, é? Esse eu vou dirigir sozinha. Você já pode falar com a gente aqui? Não, Não. mas eu vou fazer a personagem central. Você vai atuar Eu também. vou atuar como a personagem central. Mayara, é uma pergunta, né, que geralmente o ator ele leva para o âmago e ele expõe, né, a sua face no sentido do que resplandece mais. No seu caso, que esteve nos palcos, na televisão e no cinema, tão jovem, né, porque já começou nos 3 veículos praticamente. Foi. Né? Qual é o mais difícil para o ator? Eu ainda acho teatro. O teatro é ao vivo, né? Quando te dá um branco assim, o maior medo do ator é ter branco. Você já teve branco? Já. Ter branco é você esquecer o texto na hora, e aí o público tá lá. E como é que você lidou com isso? É um segundo, que pra gente parece assim, Uma eternidade. uma hora. Você não lembra aquilo que você tem que falar. Dá um pânico, assim, mas ou o ator que tá com você, ele te ajuda, isso acontece muito, ou volta a memória do texto. Mas eu, por anos, eu tive sonhos, assim, tipo pesadelos, que eu esqueci o texto. Então, você lidou com algumas questões de ansiedade, até depressão, né? nesse sentido. Mas já tem um tempo, né? Já. E nesse aspecto, né, a prática do exercício laboral, da profissão, ajuda a superar essas questões? Eu acho que ajuda muito. Eu acho que ajuda muito uma pessoa tímida. Tem adolescentes muito tímidos e eu acho que o teatro, ou uma aula de teatro, ela abre sua visão, ela abre seu coração, sabe? Você vai estudar outras pessoas, almas diferentes, personagens diferentes. Eu acho muito importante, sabe? Assim, não para todo mundo que queira ser profissional, não é? Mas ajuda em todas as áreas. Ajuda né? em todas as áreas da vida, né? Por isso que agora, voltando a uma pergunta que você me fez sobre a internet, tipo, hoje os influencers, eles não são nem atores, nem bailarinos, nem E muito menos cantores. pessoas que têm condições de influenciar, porque não tem a vivência. Não tem a vivência, são muito jovens. Então, eu acho que isso cai um pouco, né, a qualidade das pessoas mais jovens que querem trabalhar. Eu falo sempre para o meu telespectador que nós vivemos um tempo de culto aos incultos, porque as pessoas deixaram de ler. É né? triste É isso. muito triste Eu também isso. acho. Né? Uhum. A gente vê a Mayara da adolescência, a jovem atriz. Quantos textos Nossa, eu fiz você... Tchekhov, eu fiz 2 vezes Shakespeare, eu fiz autores nacionais, Lauro César Muniz, eu fiz muita coisa na minha vida. Foram E hoje as muitos pessoas trabalhos. mal leem a legenda do Instagram. Eu soube uma vez pela ex-nora da Janete Claire e do Dias Gomes, que ela encontrou uma menina, ela estava fazendo uma novela e eles estavam falando do grande Dias Gomes e a menina não sabia quem era e já era atriz. Atriz, né? Olha. Aí fala, gente, Dias Gomes, Janete Claire, como não saber, como não estudar antes de ir para a televisão, não é? Ô, Mayara, nós estamos indo para o final do nosso programa, mas a gente falou de internet, falou de Instagram, e eu quero saber da Mayara do presente, como é que ela lida com as redes sociais. Você gerencia o seu perfil, você mantém contato com os seus fãs, os seus admiradores. É a Mayara que está ali atrás da telinha respondendo? Eu mesma. Eu que respondo. Eu sou, às vezes, um pouco preguiçosa, sabe? Eu curto muito, eu recebo muitas, assim, perguntas. Por que você não volta? Você é ótima, lembro da Babi, lembro de não sei quem. E eu que estou lá, pode acreditar que sou eu que faço. Olha, eu queria agradecer demais a sua presença nos nossos estúdios em São José dos Campos, né? Você que, além desse tratamento diferenciado com a nossa rainha, a doutora Tanara Naufel, também participou do Vale Fashion, né? Que é um evento de moda sustentável aqui da região. Eu vou para lá. Né? E desejar muito êxito na sua trajetória. Muito obrigada para você. E foi bom, não foi a pressão. Não foi a pressão? Não. Não, foi maravilhoso. Obrigada. Mayara Magri, para você, meu querido telespectador. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.